em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, está no ar o programa Medicina em Destaque, mais uma vez trazendo para você convidados especiais, e no de hoje nós teremos uma pessoa que admiro desde o tempo de criança por tomar conhecimento assim da sua história. Dizem algumas pessoas, quando fazem referência que alguém tem um comportamento ético, diz: você é uma reserva moral, mas eu posso afirmar com certeza de que esse não é reserva, não está no banco, esse é titular, tá certo, de um comportamento ético e humano da mais alta grandeza. Além disso, tem excelentes conhecimentos na sua especialidade em otorrinolaringologia, que exerceu e ensinou durante décadas e também, ainda exerce, né? Mas também, ou ainda, tem uma participação política para dar exemplos e nos dar ensinamentos, assim como uma referência a ser seguida. Nós estamos falando aqui do professor, né, que exerceu muito tempo, Jurandir Boia Rocha, né, nosso convidado especial, e a gente assim abre o programa agradecendo pela sua participação. Como foi difícil subtrair da sua agenda esse momento, mas graças a Deus chegou aqui. Seja bem-vindo, professor Jurandir. Boa tarde, doutor Gerson Odilon. Meus agradecimentos por participar do seu programa relevante, né, de grande repercussão, e também pelas suas palavras gentis e generosas em relação à minha pessoa. Estamos aqui para um bate-papo informal sobre as coisas da nossa terra, sobre as coisas do nosso país, independente de coloração, qualquer que seja, mas a participação que todo cidadão deve ter, seja em qualquer campo de atividade profissional, que possa elevar cada vez mais o nosso estado das Alagoas. Maravilha. É natural de Palmeiras? Maceió. Alguém eu nasci faz em Maceió, referência? Mas meu pai era funcionário público. Eu ainda muito pequeno, ele foi transferido para Palmeira dos Índios, onde nasceram a maioria dos meus irmãos. E onde eu participei da minha infância, da juventude. Naquela oportunidade eu cheguei a fazer o ginásio Pio XII, o curso de ginásio. Por não ter naquela época ainda o curso científico, eu migrei para Maceió. E aí, enfim, Maceió, eu estou há muito tempo, apesar de ter dado algumas saídas, ter morado alguma oportunidade fora daqui, mas sempre voltando à minha origem, a cidade em que nasci, que nos dá orgulho, Maceió. Quantos irmãos? A minha família, no passado, existia essas famílias numerosas, né? E nenhum irmão, nenhum filho nasceu em maternidade. Tudo era em parteira, em domicílio. E, por sorte, por felicidade, nunca teve necessidade de ser submetido a minha mãe à cirurgia. Os partos eram normais, tudo ocorria bem. E 10 irmãos, 6 homens e 4 mulheres. Só tem um que faleceu. Maravilha. Não falecimento, maravilha. Essa família tão bonita. Família numerosa, família numerosa. Na família numerosa do professor Jurandir Boia, quantos tiveram, assim, um olhar especial pela saúde e a medicina? Eu tenho uma irmã que é oftalmologista, tenho um outro irmão que também é oftalmologista em São Paulo. Nós três é que seguimos o ramo da medicina. Tenho outro que é da engenharia, outro da administração de empresa lá em São Paulo. Uma irmã foi funcionária há muito tempo da Caixa Econômica, até aposentar-se. Esse irmão falecido foi aposentado também muitos anos no Banco do Brasil. E todos seguiram um caminho, um rumo, porque minha mãe costumava dizer: se quiser ser gente na vida, tem que estudar. Tem que estudar. Quer dizer, ela já antevia o que se diz hoje, que qualquer nação só pode progredir, só pode crescer, se valorizar o item da educação. A minha mãe, que não era nenhuma estadista, já dizia isso para os filhos: tem que estudar, tem que estudar. E tudo seguindo a orientação dela, cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho, mas sempre sem menosprezar, sem deixar num plano secundário os estudos. Muito bonito esse ensinamento. Minha mãe também dizia: quem não serve
para cela serve para cangalha, né? Certo, tem esse ditado. Né? É bonito. Então, ninguém queria ficar na roça lá. E a medicina, como lhe encantou os olhos? Medicina, desde que a gente entrou através do vestibular, ao se formar aqui pela UFAL, fizemos residência médica no Hospital do Servidor, no Rio de Janeiro. Em seguida voltamos, foi quando eu também realizei o meu casamento, onde tive a felicidade de 2 filhas maravilhosas e um filho também maravilhoso. E a minha profissão, eu sempre procurei fazer o que é certo, o que é melhor para o paciente, a assistência melhor que cabia. Eu sempre dei a minha contribuição de forma integral. Por muitos anos também fui professor na Escola de Ciências Médicas, até me aposentar. E adorava e senti falta no dia que aposentei do convívio com os estudantes, com aquelas gerações com quem eu participava e até me lembrava da minha época de estudante, quando havia as campanhas de diretório acadêmico, eleição e tal. A Escola de Ciência Médica me deixou muita saudade, porque foi uma instituição onde eu passei boa parte da minha vida e onde eu construí boas amizades e onde eu convivi com as mentes jovens do nosso estado, que ali aquela instituição já gerou para Alagoas e para o Brasil muitos cérebros privilegiados, e professores, amigos e colegas. Foi um convívio muito bom, de saudosa lembrança, a Escola de Ciências Médicas. Maravilhoso. Antes das Ciências Médicas, exerceu no Ministério da Saúde, né? Trabalhou. Eu fui médico também, sou aposentado do Ministério da Saúde como otorrino, né? Essas 2 aposentadorias constitucionais que tem direito, sim, como médico e como professor da Ciências Médicas e médico do Ministério da Saúde, ambos eu contribuí por muitos anos e cheguei a me aposentar. E vivo hoje ainda exercendo de uma forma mais limitada. 2 vezes por semana eu ainda faço consultório, atendendo a minha clientela, que eu adoro e me faz falta. Agora mesmo com a pandemia, as filhas não deixavam que eu fosse com medo, porque alguns amigos faleceram, outros iam para a UTI. Eu passei um tempo parado, coisa que na minha vida nunca tinha existido. Uma série forçada por conta da Covid, muito tempo. Mas já voltei a essa atividade, devagar, aos poucos, faço 2 vezes por semana consultório, o que me deixa plenamente feliz e satisfeito em participar, em poder contribuir para o resgate da saúde dos meus pacientes. Maravilha. Suas filhas que proibiram são médicas, né? As 2, a minha primeira filha é um otorrino, a segunda é radiologista, e o caçula não quis seguir a medicina, é um advogado. Então elas proibiram porque elas... A filha primeira seguiu os passos do pai, também é otorrino, né? Doutora Fabiana. A segunda, a doutora Cristiana, seguiu radiologia. Ambas se prepararam adequadamente, né? Depois da UFAL, ambas têm uma pós-graduação muito demorada, mas muito construtiva e muito laboriosa na USP, em São Paulo. Defenderam tese, são doutoras. O Tiago, que é o caçula, tem especialidade na PUC de São Paulo, na área dele de Direito Tributário. E ele segue os passos que a minha mãe dizia, se quiser ser gente tem que estudar. Eles estudaram e são um bom exemplo para os filhos deles e exemplo para a comunidade de que você querendo fazer as coisas, você faz. Tudo depende muito basicamente do seu interesse particular. As chances são dadas, você tem que aproveitar. Eles aproveitaram bem. A título de exemplo, citado no início, né, e falando sobre esse exemplo para dar para gerações futuras, foi sua participação política, né, onde muitos políticos maculam a sua história com coisas tão fáceis eu sempre gostei muito de política. Resolver, né? E não resolve, né? Desde a época de diretório acadêmico, eu participava muito do movimento estudantil. Daí porque ainda no primeiro ano da faculdade, num congresso da UNE em Santo André, em São Paulo, eu fui eleito tesoureiro da diretoria. O Zé Serra, esse que migrou também para a política profissional, era o presidente. E depois eu ainda tive uma participação política, ainda cheguei a assumir a Câmara Federal por um bom período. Hoje eu estou mais na retaguarda, porque os jovens valores é quem tem que ser estimulado, que são os sucessores, com os exemplos do passado que nós tivemos, nós temos que repassar
para essa geração nova que vem aí com muita sabedoria, com muitos conhecimentos, contribuindo para elevar o nome de Alagoas. Alagoas que às vezes injustamente é criticada, mas nós temos grandes valores humanos, sejam homens ou mulheres, sejam jovens ou sejam idosos. Exemplo digno que a gente procura também percorrer o mesmo caminho. Eu sei que existem outros nomes, né? Mas me vem à memória aqui, e aí desde acadêmico eu conheço a sua história, me vem à memória aqui o nome do Alielmar, né? Do Alielmar, cardiologista que exerceu... Alielmar Lins, um grande cardiologista e um grande político. Grande político. Deixou uma grande herança que é o que às vezes não acontece na política atual, que é a postura de dignidade. O Alielmar é uma pessoa muito digna, muito respeitável, muito conceituada. Tem outros Alielmar na vida, né? Verdade. Tem outras pessoas que seguem o caminho, mas tem muito exemplo, às vezes, que não são exemplares, né? A gente sabe disso. Eu tenho um outro nome, até porque nós fizemos o ginásio juntos, e ele foi prefeito de Viçosa, eu tive a oportunidade de ser diretor do hospital lá, Dr. Péricles de Almeida Vasconcelos, né? Ele foi o exemplo a ponto de, num discurso, dizer se existia 10 prefeitos honestos no país, eles estavam entre os 10. Se existia 5, eles estavam entre 5. Se existia um, era ele. Não por bajulação nem necessidade, até porque eu não precisava disso, nem ele tampouco precisava desses elogios, mas mostrando uma forma coerente de você não sujar as mãos, né? Tem gente que deixa uma marca, né, de dignidade, de exemplo a ser seguido, né? Em qualquer profissão tem os profissionais que são exemplares, são dignos que a gente continue com aquele legado que nos foi otorgado. Tem outros que nem tanto, né? Mas a roda da história sempre haverá de lembrar aqueles que contribuíram positivamente para transformar o mundo. Eu costumo dizer que todo mundo, toda a humanidade sofre consequências benéficas através da política. A política é que transforma o mundo. Mas só transforma o mundo para o bem se tiver bons políticos. Se não tiver bons políticos, transforma para o mal. Então, é uma faca de dois gumes a política, mas é quem pode transformar o mundo e quem vem trabalhando, sobretudo aqueles políticos que trabalham para a transformação social dos nossos irmãos, né? Que por infelicidade às vezes não tem a ajuda necessária dos poderes públicos, mas esses políticos que seguem o caminho, a trilha de responsabilidade social são dignos de serem seguidos os seus passos. E de elogios. Não é? O próprio Péricles falava de que ele deve ser semelhante a um jardineiro, né? Que cuida ali daquele jardim e vai aplanando a terra e vai voltando sem deixar rastros, né? Deixar o encanto do jardim. Toda profissão, né? Toda profissão você vai ver os que são bons profissionais, são bons exemplos a serem seguidos e tem uns que não merecem ser seguidos, mas esse deve ser minoria, que a gente não pode nem acentuar a existência dessa pessoa que não corresponde àquela expectativa de que o político deve ser, antes de tudo, um servidor da comunidade, dos seus conterrâneos, do seu estado, da sua nação. É verdade. Já que o Everton, Max, vê se consegue botar o vídeo aí do Sr. Marco Davi. Aumenta aqui. Mais antigo, considerado de alto padrão científico, ele tem 4.000 anos, né? Ou um pouco mais. Ele foi descoberto na pirâmide de Quéopes e ele data de 2.000 anos antes de Cristo. É o papiro de Ebers, onde já existem várias alusões aos cuidados que os médicos egípcios davam as doenças do ouvido, porque pelo ouvido nós escutamos, não é? E pela voz, pela garganta, nós nos comunicamos com o mundo. Essas duas regiões são sedes de muitas doenças e quem cuida dessas duas regiões tão importantes para todos nós são os médicos otorrinolaringologistas, que tem o Dr. Jurandir Boia, convidado ilustre do Dr. Gerson Odilon, um profissional da mais alta qualificação, tanto no exercício da profissão, como no ensino dela a várias gerações de médicos que se formaram na UNCISA, onde fomos colegas durante muito tempo.
com o som na Academia Alagoana de Medicina. Salve Dr. Jurandir Boia, exemplo de alta medicina, exemplo de alto padrão, que hoje é convidado do Dr. Gerson de Lula. Um grande abraço para todos vocês. Olha aí. Agradeço as palavras generosas do colega Dr. Marco Davi. É bom ter amigo por isso, né? É verdade. E tem até um ditado popular que diz: mais vale amigo na praça que dinheiro na caixa. O Marco é um desses valores na radiologia, na radioterapia de Alagoas, e que muito eu fico gratificado por suas palavras gentis, né? A medicina merece realmente um carinho especial para quem dela precisa, né? No Hospital Servidor do Rio de Janeiro tem uma frase muito simbólica que diz: aqui por quem procura por uma infelicidade e por felicidade encontra. Quer dizer, é o que a medicina tem que fazer, essa obrigação social. O povo bancou o seu estudo numa faculdade para que você pudesse, mais adiante, exercer a profissão para o bem da coletividade. E nisso consiste o profissional da medicina em qualquer parte, não só em Alagoas, mas no país, no mundo inteiro, o de servir, de ser útil a uma sociedade que em determinado momento de desespero, de sofrimento com as doenças, tem um profissional ao lado para ajudar a recuperar. São estradas de duplas vias, né? É. Um vai e o outro Mão vem. em contramão. Mão em contramão. Busca... Duplo sentido, é verdade. Busca é uma bela profissão. A profissão médica tem o seu sacrifício, né? Toda profissão tem seu sacrifício. Mas vale a pena lutar, vale a pena trabalhar, sempre se orientando pelo caminho do bem, da retidão. Não. Mas ele, nesse documento antigo, né, que data de longas datas, né, poderemos dizer, fala sobre otorrinolaringologia, que trata do nariz, boca e ouvido, não é isso? É uma especialidade. No passado mais longínquo, essa especialidade era ligada com o oftalmo. Depois se divorciaram. O oftalmo ficou só e o otorrino veio para cá. Então ainda tem um passado bonito de contribuição humanitária no mundo inteiro, né? Se Beethoven, o grande mestre da música clássica, hoje fosse vivo, ele não teria o problema auditivo que ele tinha, que nós temos dois tipos de audição, a chamada audição aérea, onde a onda sonora emprega a membrana timpânica e vai adentro ao cérebro, e tem também a absorção do som através dos ossos do crânio. O Beethoven, ele tinha a dificuldade tinha essa desacusia óssea, tanto que ele, muitas vezes, impaciente, é um sofrimento você não ouvir, não se relacionar bem, não entender o que a pessoa fala. O Beethoven, às vezes, encostava os dentes no teclado do piano para poder ouvir o som que era absorvido pelos ossos do crânio, né? Hoje, se ele fosse, hoje a audiometria iria revelar que ele tinha um problema diagnóstico que era relativamente fácil de ser corrigido no otorrino com cirurgia e ele voltaria à normalidade. Mas desde esses tempos mais remotos até o dia de hoje, o que é otorrino na evolução natural, eu me recordo quando eu fazia residência médica, uma técnica cirúrgica para tratamento das sinusites era chamada cirurgia transmaxilar, que hoje já ficou encostado, porque as cirurgias endoscópicas deram um passo importantíssimo de um valor imenso, tanto para quem opera como para o paciente na sua recuperação do seu problema naquela área, seja de nariz, seja de ouvido, sobretudo, né? O fato é importante, né? Esse de que Beethoven encostava a língua, ele já dava um sinal para algum estudioso, né? Entender que era transmitida. A otorrino hoje muito avançada e com grandes profissionais, essa nova geração, a juventude aí vem mais preparada. Eu me recordo que um amigo que era juiz e que teve a Covid agora um ano atrás, a esposa me telefonou para procurar saber se valeria a pena levar para São Paulo. Eu disse: olha, São Paulo tem uma diferença, talvez aqui em alguns lugares, lá, alguns sítios, de ter um hospital com uma infraestrutura melhor do que as nossas. Mas os profissionais de lá não são melhores do que cá, porque hoje em dia, beberam e aprenderam lá em São Paulo e voltaram para o seu estado de origem. Então, mas a pessoa fica à vontade de levar seu ente querido para onde achar melhor, mais conveniente. Mas a Alagoas já está bem servida em todas as áreas, em todas as especialidades, em grandes profissionais
que aqui, ao terminar o seu curso, se completaram na sua pós-graduação em ambientes que os hospitais bem estruturados oferecem no aprendizado para o longo da vida desses profissionais. Maravilha. Desses 3 caminhos, nariz, boca e ouvido, qual que atuou mais? Já foi cirurgião, operou também, né? Eu operei muitos anos. Eu gostava muito de cirurgia de nariz. De né? nariz. E é um problema, um sofrimento sobre-humano você não respirar bem. A pessoa, eu me recordo que, de um modo geral, eu gostava mais de operar a mulher. A mulher, não sei se é o instinto maternal, o problema hormônio, ela é mais tranquila quando se fala em cirurgia. O homem é mais... e tem um grauzinho de covardia e resiste o máximo que pode. Mas eu me recordo que as pessoas com dificuldade de respirar, é um sofrimento horrível para dormir. E quando resolvi operar, que sentia a modificação da qualidade de vida, dizia-se, eu devia ter feito isso há mais tempo. Principalmente o ronco, né? Pois é, o ronco gera até divórcio, né? Geram. Porque é muito ruim você conviver com uma pessoa com um sintoma dessa natureza, né? E a otorrina evoluiu, há muitos anos nós tivemos grandes professores, eu ainda convivi com o famoso pernambucano, o professor Hermílio de Lima, lá no Rio de Janeiro, né? Hoje nós já temos outro mundo, em São Paulo tem gente como Oswaldo Laércio em ouvido, tem Alexandre em nariz, tem muita gente boa. A formação do otorrino avançou demais e a Alagoas está bem servida nesse campo. Os profissionais que nós temos agora já são à altura de resolver os problemas aqui na nossa terra sem precisar se deslocar para centros mais avançados. Existe aquela correlação entre aquela criança que não ouve, ela não fala também, né? Na lei natural da fisiologia humana, a gente aprende a falar porque começa a ouvir. Né? A gente ouve os irmãos, os vizinhos, os colegas, os amigos, e desenvolve a fala. Tem pessoas que têm problema dessa natureza, uns retardam mais o uso da fala, né? Não vem na época mais normal, mas há que ter, hoje tem o setor da fonoaudiologia que ajuda bastante na recuperação desses pacientes que precisam daquele apoio. Quais as principais patologias cirúrgicas em otorrinolaringologia no que se diz respeito ao nariz? É a obstrução nasal. É um sofrimento sem igual, sem limite, né? Você não respirar bem, respirar pela boca. A boca tem umas funções diferentes, tem uma função que é diferente das funções do nariz. O nosso nariz ele serve para filtrar o ar, umedecer e aquecer o ar, para mandar o ar o mais límpido, o mais despoluído possível para os bronquios e pulmão. E mais aquecido, né? Para essa desproporção da temperatura externa com a temperatura do corpo. Pois é por isso o aquecimento do ar. A garganta já não tem essas funções. A natureza dotou cada órgão do nosso organismo a fazer a sua função. A função da boca já é mastigar e deglutir. Tanto que é comum o paciente chegar no consultório e dizer: eu amanheço muito com a garganta ressecada. Sem examinar, você já sabe que ele tem obstrução nasal. Porque ele respira pela boca, que é uma defesa natural para não sufocar. Mas a garganta não sabe filtrar o ar, aí a garganta amanhece sempre ressecada. Resolveu o problema do nariz, resolve o problema da garganta. Não é à toa que o otorrino é conjugado. Há uma interligação entre o ouvido, nariz e garganta. Não só da garganta, mas mães que têm criança com obstrução nasal, por exemplo, com pólipos ou um adenoide bem... Tem problemas respiratórios também, né? É verdade. Às vezes acumula, né? Tem paciente que, além do problema nas vias aéreas superiores, tem também nas vias aéreas inferiores, o asmático, por exemplo. E você tem que saber distinguir e trilhar o caminho certo, correto, primeiro para o diagnóstico e depois para a correção daquilo, para instituir o processo de saúde naquele paciente, seja pequeno, seja uma criança, seja um adulto. Muito bem. Vê se tem um outro vídeo aí, Max. Um caba bom. Amigo Gerson, caba bom, você que está chegando da Viçosa, cuidando da arma, rezando lá pelo nosso padroeiro Jesus de Bonfim. Esses versos eu dedico ao meu amigo Jurandir, amigo de muitas datas, que é nosso companheiro de viagem, é tradutor, inclusive, quando nós temos qualquer dúvida
durante esse tempo que viajamos. É meu companheiro desde de ginásio, de colégio diocesano. Esses versos lhe dedico, agora prezado irmão. Longo tempo de amizade são votos de coração. Cultivamos amizade e carinho na vida, neste caminho, com grande devoção. É isso aí, meu irmão. Paz e amor. Um beijo no coração, um abraço a todos. Pensou, nosso poeta de academia, né? É bom ter amigo, né? O padre é um amigo de velha guarda, né? Está fazendo falta na medicina porque parou. Pioneiro na cirurgia bariátrica, um médico por excelência capaz, né? O que ele já ajudou a população de Alagoas na área dele de cirurgia geral. E o padre é uma pessoa iluminada, né? O padre, o que faz, ele faz bem. Na cirurgia dele, eu me recordo bem que o padre dirigiu a Santa Casa de São Miguel durante muitos anos e durante essa época raramente vinha um paciente de São Miguel para os hospitais de Maceió, porque lá ele resolvia tudo. Ao contrário de outros municípios, que a ambulância trazia sempre para os hospitais de Maceió, e São Miguel na época, na era do Dr. Padre, era diferente. E o padre, depois de muitos anos de contribuição pela elevação da saúde do alagoano, chegou um momento fisiológico em que ele fez uma opção de dar uma parada, mas vai estar fazendo falta, mesmo independente de ter outros profissionais que seguem o caminho dele, né? Pelo exemplo que ele deu na conduta científica da medicina, sobretudo no campo da cirurgia, mas o padre, ele sabe tudo. Se começar a endocrinologia com o padre, ele sabe tudo. O padre é um ser iluminado, não é à toa que diz que Viçosa é a Atenas brasileira, porque o meu professor que me marcou muito na faculdade era de Viçosa, um cientista, José Pimentel. José Pimentel. Então, o padre vem de lá, o pai dele deixou uma saudosa lembrança, né? Tinha uma boa convivência com o pai do padre. E com ele, sobretudo, desde a época de estudante lá atrás, até o momento de hoje. Os filhos dele são amigos dos nossos filhos. E perpetua a espécie, né, no caminho correto, no caminho, na busca da felicidade, que é o que a humanidade toda procura no seu dia a dia. E logo agora que ele estava iniciando um curso de cirurgia em robótica, né? O padre, o que ele fizer, ele faz bem, né? Ele sempre lutou para instituir em Alagoas a cirurgia robótica, né? Ele foi pioneiro na bariátrica, né? Essa obesidade ele corrigiu de muita gente. É um médico especial, é um médico acima de tudo, um homem generoso, uma pessoa do bem, que fez a medicina como sacerdócio, um missionário da medicina, Dr. Padre. Deixa um nome marcado por tudo que fez e por tudo que ele fez, por isso eu estou dizendo que ele faz falta ainda, ele podia contribuir mais tempo. Ele não, por fazer falta, ele está participando sempre dos programas aqui, dessa forma indireta, quase é o poeta, nosso locutor, né? De rua. Por cima é poeta, repentista, né? Repentista, improvisa e repente, né? Foi ainda estudante muito novo, conheceu Zé do Cavaquinho, lá em Viçosa, que é uma figura extraordinária conhecida em Alagoas, né? Folclórica, né? E o padre vem desde essa época, desde cedo, ele sempre foi um iluminado. Eu vou pedir, só licença, eu vou falar tanto do padre assim, eu vou pedir para o Marcos. Marcos, tem umas fotos aí que não diz contexto ao programa. 6 anos de casado e nós estivemos lá em Viçosa com o padre Fernando e o Monsenhor Zé Augusto, que também fez 50 anos de sacerdócio. E estivemos nessa cidade linda. Aqui na casa da minha irmã, Margarida e Nilson, a Nívia Tassiana, né, que preparou essa maravilha. E aqui, professor Jurandir Boia, médico otorrino, pode ser indicado como secretário municipal de saúde, né? Também exerceu. Um homem eclético, né? Em todas as áreas. Hoje eu já estou mais afastado, mas eu tenho uma vinculação muito forte com o que eu considero o maior político de Alagoas, que chama Ronaldo Lessa. Eu estudava medicina, o Ronaldo engenharia, no curso dele tinha um irmão meu na mesma turma. E eu tenho essa amizade que se prolonga ao longo dos anos. Eu não tenho uma afinidade, uma convivência maior com outros políticos, com todo respeito, eu tenho com o Ronaldo, que eu acho o maior
Não tanto por outras coisas, mas pelas preocupações sociais. O Ronaldo, quando governador do estado de Alagoas, ele fez coisas inéditas, não é? O filho do pobre pôde entrar no serviço público através de concursos sérios, que nunca tinha acontecido dessa forma como aconteceu com ele. O doutor Ronaldo Lessa, ele diminuiu a mortalidade infantil de 62 para 40, o número de mortes que nascia em cada 1000 crianças nascidas, né? Ele exerceu um papel muito influente. O Ronaldo, ele criou em Alagoas o maior número de salas de aula no combate para alfabetizar. Somado todos os governadores que antecederam o Padre, não chegou o número de salas de aula que ele edificou na época, ele criou para combater o analfabetismo. O Padre criou a primeira Secretaria da Mulher no Brasil. Hoje todo o estado tem. Conversa, né, no caso, o Padre tem muito mérito na política alagoana pelo doutor Ronaldo. Eu estou confundindo com o Padre, que acabamos de falar com ele. Esse Padre está forte aqui na vida. Mas o Ronaldo, ele tem um mérito muito importante na política alagoana, né, por tudo que ele fez, pelas preocupações sociais, pelo serviço relevante que ele prestou à sociedade alagoana. Hoje ele foi vice-prefeito, até pouco tempo, contribuiu para Maceió. Hoje haverá de contribuir novamente para Alagoas como vice-governador, auxiliando o governador Paulo Dantas. O Ronaldo, eu acho que é um exemplo digno da política, que deve ser seguida, que deve ser perseguida por todos os políticos, pelo bem que ele faz à sociedade, por tudo que ele ajuda a transformar em prol da benfeitoria do que deve ser feito. A sua passagem também na Escola de Ciências Médicas, hoje um CISAL, foi marcante, né? Em algumas atitudes empreendedoras e alguns cursos novos que criou. Eu tive a felicidade de ter uma equipe boa, na época de professor e diretor da escola eleito para ser diretor daquela escola. Na época eu também pude ser o diretor-presidente da FUNGLAF, Fundação Governador Lamia Filho, que hoje se transformou em universidade. Hoje não tem mais a figura do presidente, tem a figura do reitor, virou universidade. E naquela oportunidade a gente era procurado, e eu cheguei a fazer com um amigo meu, por causa da política, fazer pesquisa em Alagoas, sobretudo em Maceió, de que poderia a Escola de Ciência Médica avançar mais. E ficamos constatando que podia crescer. Aquela escola que até então, há muitos anos, criada pelo saudoso doutor Ibigato, podia ter os cursos de fisioterapia, de fonoaudiologia e terapia ocupacional, que era necessário, e às vezes a pessoa não podia ir para outro estado fazer esse curso. Havendo essa necessidade, nós demos um passo, viajamos a São Paulo para se mirar em quem tinha curso como a Escola Paulista no setor da fonoaudiologia, e criamos isso aqui, demos um passo à frente. Eu já tinha me aposentado 3 meses depois, quando o meu sucessor, o Dr. Marco Mota, que inaugurou esses cursos, que serviram e estão servindo enormemente na formação desses profissionais dessa área, fora o curso de medicina, que nem todo mundo tinha vocação para medicina, muitos tinham para fazer esses outros 3 cursos, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Mas nós criamos e temos certeza e consciência de que contribuímos para avançar sobre o ensino na área da saúde, porque pertence à área da saúde, com a criação desses novos cursos. Hoje já tem mais cursos que não para, né? Na palestra do Dr. Henrique Costa, né, do reitor. Como? O reitor atual, doutor Henrique. O Henrique foi meu aluno. Então, aí ele apresentou que foram criados outros cursos, já tem. O Henrique, eu acho que está em boas mãos a escola. É verdade. E eu acho até bonito, é belo, foi aluno daquela instituição, hoje é a autoridade maior com esses compromissos de evoluir, de avançar cada vez mais. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que a escola, que aquela CISAL, cada vez mais dá um passo para o futuro, para o que Alagoas precisa na formação de profissionais de várias áreas no campo da saúde. Maravilha. Sua passagem na Fundacentro. Essa eu tenho uma saudosa lembrança. Da mesma forma que eu tenho uma saudosa lembrança da Escola de Ciências Médicas, eu tenho da Fundacentro. A Fundacentro, infelizmente, nem todo brasileiro sabe a existência dessa fundação. É verdade. A Fundacentro é uma referência na América Latina sobre a segurança do trabalho.
a seguridade do trabalhador brasileiro. Você hoje passa na construção civil, tem o trabalhador com capacete, vai na indústria química, tem gente com máscara, tudo isso foi criado. A Fundacentro não exercitava comércio, mas criava, porque ele é dotado, a Fundacentro em São Paulo, de profissionais, todos com curso de mestrado, doutorado, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha. São pessoas de alto nível e pouca gente sabe disso. Mas o serviço que a Fundacentro prestava e prestou antes, e quando eu cheguei lá na época, 2007 a 2010, nós passamos por lá, até então tinha sido exercida a presidência por pessoal ligado ao ex-presidente Fernando Henrique ou depois do PT. Aí chegou depois, sucedendo a dinâmica da vida, um alagoano, que foi eu, passamos lá esse ano, aprendemos com o corpo profissional daquela instituição e sentimos uma firmeza no trabalho da contribuição para... Você não pode abandonar um trabalho que é quem lhe dá a renda para sustentar a família, porque os gases são cancerígenos. Então, os nossos doutores criaram as máscaras para você poder trabalhar. O capacete que protege um trabalhador da construção civil, tudo isso foi idealizado nas pranchetas da Fundacentro há tempos idos atrás. E não para por aí. A Fundacentro era visitada com certa frequência por equipes de vários outros países que vinham se mirar, examinar, ver o laboratório da Fundacentro São Paulo, como funcionava aquela instituição para o bem da segurança do trabalhador brasileiro. Muito importante. Eu tenho saudade do tempo que eu morei em São Paulo e aprendi a gostar de São Paulo pelo tempo que passei lá trabalhando. Fui levado a esse cargo lá, né, e voltei. Não dá, é inesquecível. O trabalho que a Fundacentro presta à sociedade brasileira é ilimitado. Eu fiz o meu curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho, que eu exerço hoje, essa especialidade, pela Fundacentro, né, em convênio com a universidade e alguns professores de Minas, da Fluminense, São Paulo. A Fundacentro na época, tinha escritórios regionais em 13 estados. E como eu, como alagoano, estava para vir criar um escritório da Fundacentro. E como tem a Delegacia do Trabalho, que pertence ao Ministério do Trabalho, a Fundacentro pertencia ao Ministério do Trabalho. Então, era justo que a gente trouxesse um escritório aqui para Alagoas. O ministro, na época do Trabalho, Carlos Lupe, que hoje está na desenvolvimento, né? Ele queria criar também na Amazônia, lá no extremo norte. Mas foi tempo que eu voltei para Alagoas. Eu tinha uma carreira política em frente, né, de candidatura. Aí tive que, num determinado prazo, me desvincular, deixar. E aí não avançou, a gente não trouxe, porque era a nossa meta trazer um escritório da Fundacentro para Alagoas, que seria de uma utilidade enorme na defesa de que o trabalhador pudesse ter uma garantia de exercer a sua profissão e poder dali tirar os frutos que ajudava a criar seus familiares. Maravilha. Max, tem fotos ainda? Deputado federal, tá certo? Câmara. Muito bem. Baixou na internet aí para ilustrar, porque o telespectador fica na expectativa de ver uma foto, mas participou de algumas comissões como deputado federal? Eu participei na Comissão de Justiça, no tempo que passei lá em Brasília, na Câmara Federal. Tudo na vida que você faz é um aprendizado. É verdade. Aprendi e admirei alguns parlamentares também que exerciam a profissão não como meio de vida, mas para contribuir, para transformar para a melhoria do Estado brasileiro, que também me marcou, deixa lembrança. Por onde você passa, sempre haverá de acontecer lembranças, e bom que haja sempre mais lembrança boa do que ruim, né? Eu, por onde passei, tive essa felicidade de deixar uma saudosa memória por onde eu passei, porque eu senti, tenho consciência de que contribuí da melhor forma que eu pude dar, com minha modesta contribuição, mas sempre valorizando o trabalho em equipe, com quem trabalhou, com quem me assessorou, em qualquer coisa que eu tenha passado, seja na Câmara Federal, na Fundacentro, na Escola de Ciências Médicas, na Funglaf, né, na Secretaria de Saúde, no primeiro governo Ronaldo Lessa, que nós tivemos uma passagem lá. No segundo governo do Ronaldo, nós passamos na Secretaria de Assistência Social. Todos aqueles que contribuíram, não dá para esquecer. E eu tenho que ser grato
porque sozinho você não consegue realizar nada. Se você não montar uma equipe, você tem que ter uma cabeça, talvez, de dirigente que vise em alguma coisa, mas se você não formar uma equipe com bons profissionais, você não vai muito à frente, não vai adiante, com certeza, em qualquer campo de atividade humana. Né? Chegou a exercer cargo de vereador aqui também? Não consegui ser vereador em Maceió, não. Sei. Mas eu sempre gostei de política, ainda gosto, mas estou mais distanciado, o tempo vai passando, você aparece na vida da pessoa a figura de neto. Eu achava que o filho era a melhor coisa do casamento, hoje eu já estou achando que neto ainda é melhor. Eu tenho um colega que disse que se soubesse como neto era bom, não tinha filhos não, só tinha neto. Não tinha filho. Tenho 4 netos e 2 netas maravilhosas. E hoje eu acho uma coisa interessante. Eu vejo isso, e não é por ser avô coruja, mas eu vejo no consultório. As crianças de hoje são mais bonitas, são mais sabidas. É verdade. E às vezes eu converso com a minha mulher, que também foi na mesma faculdade que eu, e às vezes eu pergunto, por que é que as crianças hoje estão mais bonitas e mais sabidas? E eu, sem ter certeza disso, eu acho que existe uma coisa hoje que não existia na época da minha mãe, quando teve 10 filhos, que é a história do planejamento, e os estímulos externos. Os cuidados que tem hoje a mãe quando está gestante. Né? Esse estudo e exame pré-natal, ainda na vida uterina, a criança já está sendo alimentada, proteinizada de forma adequada, de forma que hoje é um motivo que eu acho que está contribuindo, porque as crianças são muito lindas e sabidas demais, conversam como gente grande. É verdade. Você ouve uma criança hoje falar, no ouve 10 anos, é gente grande conversando, né? Tem alguma coisa que contribuiu para essa melhoria da raça humana, né? Isso no mundo inteiro, não é só seus familiares que eu reconheço isso, não. Isso é a parte de corujismo, a criança, de modo geral, está sendo beneficiada com esses pré-natais. É verdade. E os estímulos, né? Eu tenho um neto de 17 anos, tenho outro de 11 e tenho uma de 2 anos que fala como uma pessoa grande. É incrível, é incrível. Você fica besta às vezes, e às vezes eu estou dirigindo o carro e a minha esposa com o neto atrás, quando ela explica lá alguma coisa, termina perguntando à avó, que é a minha esposa, diz: você está entendendo, minha avó, o que eu disse? É frase de gente grande, né? É verdade. Mas é bom para o mundo, né? Hoje o aperfeiçoamento das pessoas vai contribuir um dia para transformar. Se hoje a gente sonha, e muitos acham que é uma utopia sonhar para transformar o mundo, muitos que acreditam e lutam para isso, quem sabe qual geração poderá um dia alcançar esse bem-estar social, onde haja mais igualdade não haja tantas pessoas com esse problema universal que é a fome. Você já pensou, você chega em casa com fome, abre a geladeira, tem uma comida, alguma coisa. E quem chega em casa e às vezes tem uma família de muitos filhos, não tem o que comer? É um drama horrível. Isso tem que ser um dia corrigido. O médico do trabalho, ele passa muito por isso, né? Principalmente assim, algumas instituições que não se sabe o motivo, mas chega atrasado 2, 3 salários dos profissionais. E você ouve algo assim, até como o trabalhador, né, o colaborador dizendo: perdi o sentido da vida, né? Não sei o que fazer, estou com a água cortada, a luz cortada, voltei para a casa da minha sogra e fica naquele estado obnubiloso, né? Sem criatividade, sem estímulo, a menos-valia, né? Que fica aquela pessoa sem condições até de raciocínio. Até. Eu não acredito que alguém se sinta bem. Uma pessoa, a gente não escolhe o berço que vai nascer. É verdade. Então, quanto mais miserável, muito mais miséria existir, a pessoa nascer num berço com muita dificuldade, morar debaixo de uma ponte, você não ter comida, não ter um teto, eu acho que quem vê isso não pode sentir bem, né? Você tem que preocupar e, através da política, que é o que transforma, trabalhar para corrigir, se não totalmente, parcial, dar uma vida mais digna a essas pessoas que não têm qualificação por uma falta de sorte ou infortúnio da vida. Mas a gente não pode se conformar e achar que isso é bom, que é natural, que é Deus quem quer. Mas não, mas é Deus que... Não, Deus não quer isso.
não é? A gente tem que dar a contribuição de transformar, não é possível, isso faz bem. E aí tem até o ditado que eu me lembro do meu avô que dizia: fazer o bem não olha quem, você não sente mal quando faz o bem. Não é possível que tenha gente assim. Então, a gente não pode sentir bem, a pessoa tem os mesmos pulmões, o mesmo fígado, rins, coração, e está ali abandonado sem ninguém, e o Estado que recolhe tanto imposto não dá uma resposta a isso. É verdade. É impossível você não ter pelo menos a preocupação de querer transformar. Se você não consegue, ou se consegue em parte, vá lá, mas ser insensível, eu acho que não é humano. A humanidade persegue o bem-estar social pessoal, mas coletivo. Não é que sejam todos iguais, mas diminuir essa desigualdade. É isso, para mim, que é o efeito maior e que a política pode produzir, é transformar para o bem-estar da humanidade, do povo, sobretudo o carente, o excluído social. É verdade. E, às vezes, a gente, o pior que quando nós vemos que a forma de corrigir isso é uma forma errônea, ou seja, você quer corrigir dando um peixe, não dando àquela pessoa as condições dignas de uma escola, né, de um emprego, né, criar. Será que essas pessoas, esses milhões de pessoas que recebem bolsas... Que dê uma chance à pessoa de crescer. Né? Você é um miserável ali, e quantos talentos não são desperdiçados por não ter essa oportunidade? Vejo isso. Cabe à política ajudar esse povo a descobrir novos talentos que existem ali no anonimato. Eu vi no colégio onde eu estudei, no grupo escolar José Aprígio Vilela, lá no Sabalangá, na minha querida Viçosa. Tinha uns colegas de um talento extraordinário, né? Mas que não puderam dar continuidade. E cheguei a encontrar com um que varria a rua na prefeitura. Quer dizer, você fica assim, inquieto. A gente não pode ficar satisfeito e feliz, vendo que aquilo é um irmão nosso. É de outra família, não teve felicidade de nascer num berço sem problema daquele nível. E a autoridade política, o político que vive dos impostos que toda a sociedade paga, não dá uma atenção especial para aquilo. A pessoa não pode ser político só pensando em ser reeleito. Para ser reeleito, ele tem que ajudar socialmente a transformação. Para mim, o significado da política terá que ser assim, para esse objetivo de trabalhar em prol da sociedade, não só trabalhar em benefício próprio. Isso não é a forma correta de fazer política. E os exemplos são dignificantes quando existe pessoas que trabalham nessa área, mesmo que sejam minoria, mas são exemplares para que a gente possa também ser seguidores e, diante das limitações, possa também contribuir para isso. Professor Jurandir, com a sua experiência de vida, com a sua experiência de pai, de avô, com a sua experiência de professor, né, que recados poderíamos deixar assim para os nossos telespectadores no sentido da construção não só de um país, mas de um mundo mais digno e mais humano? O que poderia dizer assim, olhando nos olhos dos nossos telespectadores, né, como seria possível mudar, né? O exemplo a gente já tirou aqui, muda em casa, os estímulos aos nossos filhos, o abraço aos nossos filhos, assim, olhando nos olhos, e eles têm absoluta certeza, né? Como seria hoje, por exemplo, suas filhas como médicas, saber que o seu comportamento médico foi inadequado. Mas esse seu exemplo, esse olhar nos olhos, e deve ser sempre seguido pelos seus filhos e se perpetuam pelos seus netos. Que recado poderíamos dizer de uma forma simples e que os nossos telespectadores possam compreender isso nessa construção? E assim, completando Deus na sua vida, né? De como ele existe, tá certo? E o exercício de sua fé. Veja bem, eu acho não, a realidade mostra que as transformações do mundo passam pela política. E a política só vai transformar se tiver gente boa. Infelizmente, lamentavelmente, as pessoas que não têm acesso à cultura, às vezes à alfabetização, e já hoje têm direito a votar, escolher seus representantes, quem não tem, quem é analfabeto, né? Sobretudo o analfabetismo político que é desenvolvido, não elege as pessoas adequadas, né? Eu dou um exemplo muito bom, que na época eu ajudava, que nós tivemos uma vida exemplar
que seria um bom político se continuar na carreira, o Dr. Dilto Simões. Sim. O Dr. Dilto Simões, nós era agregado à campanha dele, trabalhava. Eu, uma vez, conversando com uma pessoa, e pedindo o voto para o Dr. Dilto Simões, que seria um bem para Maceió. Ele tinha sido interino como prefeito. A pessoa me disse, cara a cara, mas esse é muito sério, não serve. Eu cheguei a ouvir isso. Quando eu citei o nome de vocês três, eu estava querendo lembrar o nome de tudo. Pois é, se você elege bons políticos, boas pessoas que tenham esse compromisso de transformar a sociedade, você dá um passo à frente. Enquanto isso, se você ficar marcando passo, sempre se elegendo a troco de recursos, de dinheiro, vender um voto, comprar um voto, é difícil, é muito lento o processo de transformação. No dia que o povo brasileiro, o povo alagoano, souber escolher seu legítimo representante, aqueles que vão dizer um dia, você está ocupando esse cargo porque eu ajudei a você chegar aí. Mas um que vende o voto, eu não lhe devo nada, eu lhe paguei, o que é que eu lhe devo? Então, ele não tem compromissos maiores na escala do social. Se um dia o povo alcançar, o alagoano, o brasileiro, a quem deva ser eleito, nós tivemos uma Câmara, seja federal, seja Câmara Municipal, seja Assembleia Legislativa, dotada de homens com esses compromissos, a sociedade vai transformar-se. De hoje, quando acontecem fatos que não são dignos, não são exemplares, não nos dão orgulho, um dia, quem sabe, na hora que você tiver essas instituições repletas de pessoas com essas características, com esses compromissos, nós vamos transformar a sociedade. Para isso, a gente precisa de duas coisas que eu acho fundamentais, fé e esperança. Sem isso, nós estamos liquidados. Enquanto existir a possibilidade, e há o ditado que diz que brasileiro a profissão é a esperança. Enquanto nós tivermos a fé e a esperança de que as coisas podem mudar, mesmo lentamente, mas passo a passo, nós haveremos de alcançar, se não nós, eu propriamente dito, mas futuras gerações, haverão de alcançar uma sociedade mais justa, mais igual, menos desigualdades sociais, que é o que todo mundo, sobretudo o excluído, deseja ter e não tem, né? Mas se a gente souber escolher, eleger pessoas com capacidade e com esses compromissos, nós vamos dar um passo importantíssimo. Não é para transformar a Lagoa, é para transformar o mundo. Né? O mundo tem alguns exemplos de que o povo não soube escolher. E o mais marcante para mim, porque eu conheço muito dessa história e sou muito dedicado e tenho muito material e acervo disso aí, é o que aconteceu na Alemanha de Hitler, né? Um país altamente derrotado na Primeira Guerra, um país com inflação alta, se elege um homem, não dá. Eu tive em Auschwitz, no campo de concentração na Polônia. Não dá para entender a pessoa achar que o judeu tenha que ser submetido àquele sofrimento. Um negócio inacreditável. E se você tem uma capacidade de escolher homens melhores representantes, você não vai escolher aquele que não vai contribuir para o bem do nosso povo, do nosso país. É verdade. O professor Pádua falou de ser a sua pessoa um poliglota, né, que faz as traduções dos textos e algumas coisas nesse sentido, mas fala algum idioma assim que... Eu não. Não? É onde ele teve essa ideia, né? Eu falo português e... olha lá. Mas eu gostaria de ser fluente em alguma língua, né? Eu sei, às vezes, ler e traduzir alguma coisa, mas muito pouco. Muito pouco. O que eu sei realmente é a língua pátria nossa, portuguesa, né? Mas meus filhos já são diferentes, já traçam inglês bem e tal, tudo, né? Por orientação na educação que os pais deram. E que são duas coisas fundamentais na época que a gente vive hoje, informática e língua, né? Você não vai à frente sendo um analfabeto em informática e não falando outra língua, pelo menos, né? Fora a sua nacional. Melhor momento na sua vida? Um momento que ele tem lembranças assim, qual foi esse seu momento? Olha, o meu momento grandioso começou no dia da minha formatura. Né? Apesar de eu achar que a vitória do vestibular é mais gratificante do que a formatura, a minha formatura com minha mãe me levando no Teatro Teodoro foi muito marcante e me lembro pelas dificuldades naturais para chegar àquilo. Verdade. Mais adiante, o casamento e os filhos que tenho, os netos que tenho, isso tudo são marcas indeléveis, né? Não dá para esquecer.
amizades que você criou durante o trajeto da sua vida, que cultua até hoje, né? A amizade é uma coisa muito sagrada, é uma coisa muito boa, né? Um episódio só não tem, não, são vários, assim, realmente, que me marcaram, que me deixaram, por onde eu passei eu tenho saudade, né? Que eu sei que não volta mais, o tempo não volta, né? Passou, é como a correnteza da água do rio, né? Não volta mais, né? Mas tudo que eu convivi, eu só tenho, na maioria do tempo, na maioria das coisas, uma boa lembrança. Eu não tenho lembranças tristes, infelizes, não. Tem alguma coisa que não era como eu sonhava, mas a maior coisa eu consegui realizar e chegar onde eu cheguei hoje, na idade que eu tenho. Eu não vou perguntar sobre coisas tristes que lhe lembram, mas algo que, se fosse fazer hoje, faria de forma diferente. Eu não tenho assim uma coisa que me marcasse dizer, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz, não é? Tudo que eu fiz foi bem intencionado, foi bem querendo, a coisa bem feita e a serviço do bem. Então não tem assim uma coisa que eu não faria de nada, porque baseado na orientação do meu avô, que dizia fazer o bem não olha a quem, eu sempre procurei trilhar esse caminho. Se eu fiz algum momento, alguma coisa que alguém não gostou, não foi proposital, não foi intencional, foi sem querer, por um lapso qualquer, mas eu não me recordo assim de uma coisa que eu possa dizer eu me arrependi de ter feito isso. Pelo contrário, eu gostei de fazer tudo o que fiz, desde a época de estudante, quando eu estudava no colégio estadual, ali perto da Praça Deodoro, que já tinha uma visão de mundo diferente, já achava que a gente podia transformar o mundo, e o tempo vai mostrando a gente que nem tudo é possível transformar, sobretudo se você for isolado, né? Se você tiver um trabalho em conjunto, coletivo, ainda pode transformar alguma coisa. Mas aquela visão de um mundo ideal que a gente tinha quando estudante, eu lia muito quando eu era estudante de colégio, né? Passei a ler demais agora na pandemia, porque eu fiquei sem trabalhar. Eu me lembro da época de colégio que eu li e descobri muito, né? Eu me recordo, por exemplo, naquela época de colégio, quando eu li ABC de Castro Alves, de Jorge Amado, fiquei fã com uma inteligência como Antônio Castro Alves, morreu aos 24 anos de idade com tuberculose. Um cara brilhante, eu fiquei fã quando eu li esse livro do Jorge Amado. A literatura enriquece a gente até melhora, né? Nós, como pessoa humana, fica melhor quem se dedica a ler literatura, ler biografia de homens exemplares, né? Eu tenho uma predileção por isso, né? Eu não tenho uma coisa que eu me arrependa de ter feito. Tudo que eu fiz com o objetivo de fazer o bem. Maravilha. Na nossa última reunião da Sobrames, né, na Sociedade de Médicos do Instituto em Alagoas, sobre a nossa presidência agora, teve um ex-aluno, agora médico, que declamou Navios Negreiros de Castro Alves assim, de uma forma maravilhosa, né? O Alex Guilhermino. E fica aqui o convite à sua pessoa e os demais colegas que participaram, acho que vai ser no dia 24 de fevereiro, qualquer coisa entre em contato conosco, a nossa segunda reunião ordinária. Aquela eu recebi o convite no dia, eu já tinha um compromisso à noite, eu mandei uma mensagem para vocês dizendo que não podia, mas eu vou participar porque eu pertenço à Sobrames também. Maravilha. Eu sou membro de lá da Sobrames, né? Eu prazer, e você agora que é o nosso presidente, a Sobrames vai tomar um novo impulso, né? De saudosa memória do Zé Medeiro, que foi um grande presidente, né? Aquela médica também que era secretária, que era pediatra. A Sobrames tem muita gente boa ali dentro. Nós estamos em contato com o pessoal da Nacional para fazer um evento aqui. Eu com certeza na segunda reunião que aconteceu eu quero estar presente, porque nos eleva, né? Você ter participação com o mundo cultural, você aprende mais e você desenvolve mais qualidades humanitárias, né? Que é o que o mundo está precisando, né? Quando eu vejo guerra, você está uma pessoa velha, uma criança, uma bomba destruir a vida da pessoa. A paz é para mutilar, né? Mutilado é um cárcere da alma, né? E às vezes a guerra é por interesse de quem fabrica aquelas armas. É verdade. Não pode deixar de fabricar as armas, o comércio daquela área, então fomenta e a criação que tenha sempre guerra. Mesmo que mate a humanidade, muita gente, lamentavelmente. Maravilha. Professor Jurandir Boia Rocha,
Nosso agradecimento pela nossa participação aqui no nosso programa, agradecer a você, telespectador, agradecer ao ilustre Wellington Veiga, que patrocina esse programa lá da Ultra Plástico, que faz assim tudo de materiais descartáveis, coisas maravilhosas. E a sua pessoa, umas considerações finais? Eu agradeço por demais o seu convite, Gerson, que já era para ter sido atendido, porque você já me fez várias vezes e eu estava preocupado, que pensasse que era inovação minha, mas é que eu achava que eu não tinha muita coisa para conversar. Na realidade, o seu programa é tão valioso, tão importante para a cultura alagoana, que eu achava que não ia ter muita contribuição. Mas chegou um ponto que eu tinha que vir em consideração a você, colega acadêmico da Academia de Medicina, e uma pessoa que tem realce na sociedade alagoana pelo seu programa, pela sua conduta como médico, pela pessoa que você é. Eu agradeço esse honroso convite e ter participado aqui. E saio daqui mais leve, mais satisfeito por ter conversado nesse programa tão importante. A todos uma boa tarde. Hein? Maravilha. Sou eu quem agradece, a sua pessoa e o nosso telespectador e toda a equipe técnica aqui da TV. E a equipe técnica também. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.